Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça para que o Espírito Santo venha sobre o seu coração. Deseje a presença dele nesse dia especial. Peça a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu amor e pela sua presença. Peço que você possa pedir ao Espírito Santo para que ele fale com o seu coração, para que o seu entendimento, para que a sua mente possa se abrir e você possa ter consciência das coisas que ele tem preparado e guardado para você. Peça a ele agora de todo o teu coração. Peça a presença dele. Hoje é um dia especial. Hoje não é um dia comum, não é um dia normal. É um dia especial, onde você vai se lembrar daquilo que Jesus fez e daquilo que ele prometeu que vai fazer. Por isso, peça a presença de Jesus agora. Peça a presença do Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a sua vida. Espírito Santo, peço que o Senhor seja o nosso ensinador, o nosso professor hoje, mas que o Senhor venha de maneira especial hoje, Espírito Santo. Nos revela as preciosidades, a preciosidade do coração de Jesus, a preciosidade da pessoa de Jesus. Nos ensina mais sobre a pessoa do Filho, sobre as coisas eternas, sobre tudo aquilo que o Senhor preparou, que o Pai preparou para cada um de nós na eternidade. Espírito Santo, peço que o Senhor venha sobre nós de uma maneira especial. Peço que o Senhor manifeste a realidade da presença de Jesus. Que o Senhor traga a presença de Jesus ao nosso coração, a esperança viva ao nosso coração. Peço que o Senhor se revele ao nosso coração, Espírito Santo. A tua presença é bem-vinda aqui, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Revela a nós as suas intenções, os seus pensamentos, os seus planos, por meio do teu Espírito. Senhor Jesus, coloca em nós a paz que excede todo o entendimento. Da mesma maneira que o Senhor se apresentou para os discípulos, para os apóstolos, naquele dia que o Senhor ressuscitou, o terceiro dia. Eu peço que o Senhor se revele a nós hoje, Senhor Jesus. Se apresente a cada irmão e a cada irmã que está aqui hoje. Se apresente a cada um deles. Que cada um deles hoje venha sair daqui com a fé renovada, com o espírito renovado, Senhor. Se apresente a nós hoje, Jesus, de maneira especial. Renova nossas forças, nossos pensamentos. Renova a nossa esperança, a nossa fé em Ti, Senhor. Acrescenta-nos ainda mais a nossa fé, a nossa total confiança e dependência da Sua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Nos ensina acerca das coisas do céu, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Faz que o Senhor se manifeste e se mova de uma maneira especial sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém? Estou um pouquinho rouco, voz um pouquinho baixa, amém? Peço a Deus que eu consiga pregar para vocês tudo que está no meu coração hoje, amém? Amém? Glória a Deus. Fala assim, Espírito Santo, fecha os seus olhos, pode sentar no mesmo, fala assim, Espírito Santo, me ajuda a compreender. Fala assim, Espírito Santo, eu não quero só entender, mas eu quero receber do Senhor uma revelação de tudo aquilo que o Senhor vai dizer esta noite. Fala assim, Espírito Santo, me traz uma revelação. Fala assim, Espírito Santo, renova o meu entendimento e a minha mente por meio da Sua palavra e da Sua presença. Obrigado, Senhor. Amém? Agora eu vim em João, capítulo 16. João 16. Amém? João 16. João 16. Verso 12.
Amém? No domingo passado a gente falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre a principal coisa que o Espírito Santo veio fazer. Amém? Então a gente não vai falar sobre o Espírito Santo em si, mas sobre qual que é a missão dele. Amém? E como nós, eu e você, como pessoas pessoais e como igreja, estamos envolvidos naquilo que ele fez e está fazendo. Amém? O versículo 12. João, capítulo 16, verso 12. Deixa só um pouquinho. Né? João 16, 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Aqui é Jesus falando, amém? Aos apóstolos. Antes de partir, partir não, né? Que antes dele se sacrificar por nós. João 16, 12. Eu ainda tenho muitas verdades que vos desejo dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, ele vai vos ensinar, ele vai mostrar a vós toda a verdade. Versículo, depois ponto e vírgula, né? Parte B do versículo. Porque não falará por si mesmo. Em algumas Bíblias vai dizer assim, porque ele não falará de si mesmo. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então o Espírito Santo, embora ele seja uma pessoa, quando ele vem, ele não fala dele mesmo. Amém? Ele fala sobre Jesus. A Bíblia fala que ele testemunha sobre Jesus e sobre o que Jesus fez. Amém? Ó, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ele fala sobre Jesus e ele também prepara eu e você, amém? Que cremos em Jesus, nós que cremos em Jesus temos o Espírito Santo. E nós que cremos em Jesus e temos o Espírito Santo, ele nos prepara para aquilo que está por. Fala assim, aquilo, repete, fala assim, aquilo que está por vir. E o que está por vir? Segura aí que vocês já vão saber, amém? Se está por vir é porque não aconteceu. Glória a Deus. Versículo 14. O Espírito, tá vendo Jesus falando? Ó, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciar. Então ele está falando que o Espírito Santo ele vai glorificar Jesus. O que é glorificar Jesus? É falar de Jesus, é testemunhar daquilo que Jesus fez e de quem Jesus é. Amém? Então o Espírito Santo revela quem Jesus é, a natureza de Jesus e o que a obra de Jesus fez por mim e por você. Amém? Então o Espírito Santo revela quem Jesus é e o que Jesus fez lá na cruz, há 2000 anos atrás, influencia na minha e na sua vida e de maneira eterna. Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Aqui é Deus Pai. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. A Bíblia fala assim, que todas as coisas Deus deu a Jesus Cristo. Quando Jesus morre ao terceiro dia, ressuscita, sobe. A Bíblia, que nem Jesus acabou de dizer aqui, que ele confiou todas as coisas que o Pai deu a ele, ao Espírito Santo. Amém? Lê o finalzinho do versículo. Ó. E o Espírito Santo receberá do que é meu. Então tudo hoje, aqui embaixo, está nas mãos do Espírito. Assim como quando Jesus esteve na terra, tudo estava nas mãos de Jesus. Amém? Só que é o que Jesus falou que o Espírito Santo faria, no finalzinho. Ó. O Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo tem todas as coisas, a verdade, tudo a respeito dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo também, junto com Deus. E ele vai revelar a nós. O que é revelar? É importante vocês entenderem essa palavra. Revelar significa trazer um conhecimento. Conhecimento não é informação. Fala assim, conhecimento não é informação. Amém? Uma informação você tem e daqui a pouco vocês... Sim ou não? Você lê um jornal, tem uma informação, daqui a pouco você esquece. E o que é um conhecimento? Quantos aqui sabem dirigir um carro? Levanta a mão. Quantos aqui sabem, vamos lá, fazer um bolo para as mulheres agora? Tá vendo? Isso é conhecer. Se eu pegar qualquer cozinha para você, embora seja diferente da que você está habituada, você vai saber porque você tem o conhecer. Para os homens, mesma coisa. Se eu der qualquer carro para ele, embora os carros sejam diferentes, tem um manual e tem um automático, e tem um semi-automático, ele vai conseguir dirigir, porque ele tem o conhecer. Então, uma vez que você tem um conhecimento sobre algo, você não consegue mais esquecer daquilo.
queria andar de bicicleta, amém? Glória a Deus. Informação é diferente, informação vem e vai. A gente está na era da tecnologia, na era da informação, amém? Por isso que Jesus disse, conhecereis, não é receba uma informação, não, é conhecereis. O que é conhecer? Quando você conhece aquilo nunca mais você esquece, vocês entendem? É que nem quando você conhece, que nem quando você, quando criança, conhece sua mãe pela primeira vez, um exemplo. Você nunca mais você vai esquecer que aquele ser humano, aquela pessoa é sua mãe, amém? Então o conhecimento é diferente de informar. Você vai ver pessoas que têm um excesso de informação, mas não tem conhecimento algum. Glória a Deus, amém? Fala assim, revelação nada mais é do que um conhecimento que eu não sei. Por isso Jesus falou assim, e ele vai vos revelar. Quer dizer, se ele vai revelar é porque você não sabe, ou não sabia, né? Hoje a gente sabe. Glória a Deus, bem simples. Revelação, Igor, mas e a revelação que a pessoa recebe no culto é a mesma coisa. A pessoa que tem a revelação de Deus para a vida, por exemplo, para a sua vida ou para a vida de uma pessoa, que revelação é essa? Ela sabe o que está no coração de Deus, ou Deus falou com ela a respeito da sua vida, e você não sabe, e aí ele vai e te fala. Mas geralmente uma revelação da parte de Deus sempre testifica com algo que Deus já está falando no meio do seu coração, amém? Glória a Deus. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Então o Espírito Santo ele veio para nos trazer o conhecimento, o entendimento, nos revelar as coisas acerca do Pai e acerca de Jesus. Glória a Deus. Acerca de Jesus especificamente. Quero que vocês vão agora em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Atos dos Apóstolos 1, 8. Atos 1, 8. Ó. O 7 diz assim, e eles afirmou, não vos compete, não, o 8 mesmo, vamos ler do 8. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra, amém? Então, quando a gente recebe o Espírito Santo testemunha ao nosso coração primeiro, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo. Você está lá vivendo a sua vida sem a presença de Deus e o Espírito Santo fica te convencendo. Vai à igreja, se entrega a Jesus, se entrega a Jesus, se entrega a Jesus. Você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a revelar ao seu coração quem Jesus é, amém? E depois que você conhece Jesus Cristo, e algumas pessoas são chamadas especificamente para o ministério, ela recebe o poder de Deus para ser testemunha de Jesus, amém? Então ela testemunha sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus fez a todas as pessoas. Glória a Deus. Então fala assim, a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em mim, fala assim, a pessoa do Espírito Santo me faz conhecer Jesus e me torna uma testemunha. Glória a Deus, amém? Bem simples. Quero que vocês vão agora em Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios 1, 10. Leu 9, Efésios 1, 9. Ó. Efésios 1, 9. Diz assim, ó. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo o que existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Vou ler de novo o verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, todas as coisas vai convergir em Jesus Cristo, ó. Isto é, fazer convergir tudo quanto existe nos céus e na terra em Cristo Jesus. Então todas as coisas vai convergir. O que é convergir? Vai terminar em Jesus. Por quê? Tem aquele louvor que a gente louva, né? Do que dele, por ele, para ele, então são todas as coisas. Está escrito em Romanos. E também tem aquela palavra que Cristo disse: eu sou o alfa e o
ômega. A letra alfa e a letra ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. O que Deus estava falando? Que Jesus estava falando, eu sou o começo e sou o fim. Então tudo na terra e tudo no céu vai convergir, vai terminar em Jesus. Amém? Por isso é importante você saber quem Jesus é. Glória a Deus. Amém? Não só ter uma informação sobre Jesus, mas conhecê-lo. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Quero que vocês vão agora em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Depois de Atos. Romanos 8, verso 32. Olha no versículo 31. Romanos 8:31. Romanos 8:31, ó. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32. E aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ó, mas aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas. Amém? Quero que vocês entendam. Ó. Vou ler de novo. E aquele que não poupou o seu próprio filho, está falando de Deus Pai, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, juntamente com Cristo, gratuitamente todas as demais coisas. Está vendo? Então, quando a gente faz um pedido, quando a gente ora para Deus pedindo alguma coisa, Deus assim nos dá. Amém? Pensa assim, se Deus teve, esse versículo lá está falando do que? Se Deus teve o amor de dar o seu próprio filho por nós, como não dará também todas as coisas? Amém? Glória a Deus. Então quando você pede alguma coisa para Deus, Deus tem prazer em te dar. Ah, Deus, eu queria um carro, queria uma casa, queria um celular, queria um sapato, queria uma roupa. Isso são coisas. Amém? Coisas materiais. Amém? Então fala assim, Deus já me abençoou em Cristo. A Bíblia fala que em Cristo Jesus, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Amém? Então quando você pede alguma coisa, Deus tem o prazer, Deus tem alegria em te dar. Quando você pede alguma coisa. Bem simples. Vamos continuar o versículo 33. Ó. E quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então o que está dizendo assim? Então Deus te dá qualquer coisa que você pedir gratuitamente. Por quê? Se eu e você não somos perfeitos, porque o próprio Deus nos justificou. Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? Fala assim, os escolhidos de Deus é aquele que crê em Jesus. Então todo aquele que crê em Jesus é escolhido de? É Deus quem o justifica. Então o demônio não pode te acusar, e nem você a si mesmo pode se acusar. Amém? Paulo falou isso. Eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim, e eu não ligo para o que eu mesmo penso de mim, porque o que importa é o que Deus pensa de mim. Amém? Glória a Deus. Tá vendo que a gente é diferente do mundo. O mundo está importando o que a opinião de A está dizendo, ou o que eu mesmo estou dizendo com os meus próprios padrões, com meus próprios méritos. Já quando a gente está em Cristo, o que deve imperar na nossa mente, nos nossos pensamentos, é o que Deus pensa. Amém? Então você olha para você mesmo e se vê um pecador, se vê alguém miserável, ou o diabo fala que você não merece, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo, ou alguma pessoa fala. Então o que importa não é o que o diabo está falando, não é o que eu estou pensando e não é o que as pessoas estão pensando, mas o que importa é o que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo é isso, ó. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Ponto. Amém? Então, quem trabalha na minha e na sua falha, ou quem nos liberta, quando a gente já crê em Cristo, é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então não há fala assim, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Não precisa abrir, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então acabou. Então não importa o que fulano diz, não importa o que ciclano diz. Não estou falando para você ser ignorante, nem arrogante, não é isso. Estou falando para você não levar em consideração demais a opinião das pessoas, amém? Tem pessoas que levam a considerar a opinião das pessoas tão afinco, mas não levam a opinião de Deus. E o que importa é a opinião de... Glória a Deus.
Versículo 34, ó. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Então, se temos falhas, se temos coisas que sabemos que precisamos ser transformados pela graça de Deus, quem pode falar alguma coisa? Amém? Quem realmente morreu por nós foi Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então a gente aprendeu que qualquer coisa que eu pedir para Deus, se eu tiver fé e crer que, Jesus disse, se você pedir algo e crer que já recebeu, assim o fará, então Deus vai me dar. E não há condenação. Eu não posso mais, sabe, tem pessoas que pensam que Deus gosta disso, de quando você entra na presença dele se condenando. Quando você entra reconhecendo que você falhou, mas você entra reconhecendo que maior é Deus do que o vosso coração que vos condena, é ainda mais alegre. Amém? Glória a Deus. Então os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros não nos definem. Amém? Glória a Deus. O que nos define foi o que Jesus fez por nós, nós que cremos em Cristo. Só que nesse mundo a gente vai ter aflições, perfeitamente normal. Versículo 35, ó. Só que essa é a diferença de nós que cremos em Cristo. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues ao matadouro, à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, a todos os dias passamos aflições. Não só aflições do mundo, mas aflições porque muitas vezes cremos em Jesus. A pessoa quando diz para nós, você é crente, você vai para a igreja. Estamos sofrendo por amor porque se a gente não cresce em Cristo, talvez aquela pessoa nunca nos condenaria, ou falaria alguma coisa da gente, amém? Então tem as aflições naturais, e tem as aflições porque cremos em Jesus. Só que o segredo é, quem poderá nos separar? Então a aflição, a opinião das pessoas, nem a tribulação que eu e você, meu Deus, vai acabar o mundo, nem isso que eu e você que acha que é grande demais, não é grande demais, amém? Glória a Deus. Versículo 37. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Então, seja as pessoas, seja o mundo, seja as coisas, seja as circunstâncias, em todas essas coisas, somos mais do que, por meio daquele que nos ama. Então somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Quantos creem e concordam com essa palavra? Quantos creem e concordam que somos mais do que vencedores? Igor, como assim? Vírgula. Com todas essas coisas somos mais do que vencedores, vírgula, por meio daquele que nos ama. Então, o nosso amado, aquele que nos amou, nos tornou em Cristo mais do que mais do que vencedores. Glória a Deus. Então não há demônio, não há aflição, não há nada nesse mundo, que não seja sujeito a Jesus. E Jesus Cristo venceu todas as. Então nele a gente é mais do que vencer. Glória a Deus. Amém? Amém? Versículo 38. Portanto estou seguro, ou estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nenhuma tribulação, nenhuma circunstância, nenhuma tristeza, nenhuma palavra de alguém, nada nesse mundo pode separar eu e você do amor de Deus que está em Cristo. Glória a Deus. Nada, nenhuma circunstância, uma tribulação, nem o abandono, nem a tristeza, nem a falta do dinheiro, nada, nem a doença, nada nesse mundo tem o poder de separar eu e você do amor de Deus. Só uma pessoa, você mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém? Então nada nesse mundo. Por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender. Fala assim, o Espírito Santo vai me revelar as coisas que está por vir. Que coisas são essas? Calma que você ainda vai saber. Glória a Deus. Então até onde a gente leu aqui agora, fala de todas as circunstâncias que envolvem essa vida terrena e que envolvem a nossa vida e com relação a Deus.
As coisas materiais que pedimos e necessitamos para viver, Deus sabe, a gente pede, Ele tem prazer em nos dar. As circunstâncias desse mundo não pode separar, não pode ser maior, não pode roubar o amor de Deus do nosso coração. A gente não pode mais ser condenado, seja por religião, seja por homem, seja por opinião alheia, por ninguém, amém? Porque a gente já foi absolvido, justificado por causa do sacrifício de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Entenderam? Bem simples. Hebreus 6:9, vai lá. Hebreus 6:9. O título é assim, ó, vivendo como herdeiros de Deus. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, verso do 16 ao 17, 14, do 15 ao 17, que somos filhos de Deus e somos cordeiros de Deus em Cristo. Especificamente o verso 17. No Hebreus 6:9, fala sobre a herança. Fala que a gente deve viver como herdeiros de Deus. Vivendo como herdeiros de Deus, esse é o título. Hebreus capítulo 6, verso 9. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Então Jesus Cristo, quando morre, Ele não só nos salva da morte, do pecado e do diabo, mas Ele nos abençoa, amém? Fala assim, eu sou salvo por Jesus e sou abençoada em Jesus. Fala assim, eu sou salvo em Jesus e sou abençoada em Jesus. Glória a Deus. Então eu e você já somos. Igor, por que eu gosto de falar bastante sobre a renovação da mente? Porque você pode ser, mas não saber quem é. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando você sabe quem você é e você renova a sua mente, você passa a desfrutar e viver. O que é desfrutar? Viver segundo a maneira de quem você... Vou dar um exemplo. É como um escravo que não sabe que é herdeiro de um rei. Ele é herdeiro de um rei, mas na cabeça dele ele é um escravo. Escravo do dinheiro, escravo do amor sentimental, escravo da vida, escravo desse mundo. Você é escravo de qualquer coisa. Amém? Então a gente somos filhos de Deus, mas se a nossa mente não é renovada, a gente é, mas não vive. Vou dar um exemplo para vocês. Vou usar um exemplo assim do mundo, né? A pessoa, quando eu falo no mundo, a pessoa que vive segundo esse mundo. A pessoa, quando vive segundo esse mundo, muitas vezes ela não é rica, mas ela vive como se, quer dizer, ela tem aparência, amém? Mas se você chegar na casa dela e conversar com ela, não chegar na casa dela, vamos lá, você vasculhar a vida financeira dela, você vai ver que ela deve um monte de boleto, mas aparentemente ela é. Agora inverte, eu e você somos filhos de Deus, amém? Amém? Eu e você temos todas as coisas em Cristo Jesus, só que se a gente não renova o nosso entendimento, a gente vive como escravo, amém? A gente sempre está mendigando, não só dinheiro, mas atenção, amor, glória a Deus, amém? Bajulação, essas coisas, sempre a gente quer alguém que lambe a nossa ferida, se a gente não for curado. Quando você sabe quem você é em Cristo, a sua identidade, você é curado na sua identidade, amém? Glória a Deus, amém? Então fala assim, eu sou herdeiro em Cristo. Fala assim, eu sou herdeiro em Cristo, amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar a falar do que eu quero. Vai em Colossenses capítulo 1. Que eu quero não, né? Que o Espírito Santo colocou no meu coração. Colossenses, no capítulo 1. Perdão, igreja. Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1. Ó. Diz assim, ó. O título é Vivendo Plenamente em Cristo. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai, o que está escrito aí? Buscai o conhecimento. Lembra que eu falei para vocês o que era conhecimento? Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Verso 2. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3.
pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. O verso 4. Eu vou explicar o, depois a gente vai no 4. Ele está dizendo assim, para que a gente busque o conhecimento das coisas do alto. Se a gente já sabe que a gente é filho de Deus, se a gente já sabe que qualquer coisa que a gente precisar aqui na terra, terrenamente falando, a gente pedir, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus e Pai tem prazer e amor em nos dar. A gente já sabe que Deus vai cuidar de todas as coisas, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Se a gente já sabe que não podemos ser mais acusados, quer seja pelas pessoas, quer seja pelos demônios, quer seja por nós mesmos, então, de que maneira a gente deve viver? Então, que objetivo? Para onde a gente deve olhar? Fala assim, para a eternidade. Para a eternidade. Ou melhor dizendo, não para a eternidade, mas para uma pessoa que está na eternidade. Glória a Deus. Eternidade é algo vago. Fala assim, tem uma pessoa na eternidade. Portanto, visto que fostes ressuscitados, a Bíblia fala que pela fé, eu e você já morremos, quando a gente crê em Cristo, a gente já morreu a morte de Cristo e já ressuscitamos com Ele, amém? Por isso a gente se torna herdeiro. Buscai o conhecimento fala assim, buscai o conhecimento do alto. O que ele está dizendo? Filhinhos, busquem a conhecer aquilo que o Pai preparou para vocês. Glória a Deus. Quantos quer conhecer? Eu estou empolgado, eu não sei vocês. Versículo 2. Pensai nos objetivos do alto. Ou em outras vezes vai dizer, mantenha os vossos pensamentos nas coisas que são eternas. O que ele está dizendo? E não nas coisas terrenas. Está falando que você não pode ter um carro, que você não pode ter uma casa? Não, a gente já viu que Deus nos deu todas as coisas em Cristo. Se Ele nos deu Cristo, não dará também todas as coisas que pedimos? Então o que ele está dizendo aqui? Ele está falando para você olhar para algo, que para a gente olhar para esse algo, a gente precisa do Espírito Santo. Olhar como assim, se não dá para ver? Com o nosso coração, com o nosso entendimento. Vocês já vão entender. Pensai, tá vendo? Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois morrestes, quer dizer, você já morreu, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também vós manifestareis com Ele em glória. O que ele está dizendo? Lembra que o Espírito Santo, o que eu falei para vocês? A gente leu, né? Que o Espírito Santo, Jesus falou assim, o Espírito Santo vos revelará as coisas que estão por vir. Jesus veio na terra, sim ou não? Jesus morreu como um ser humano, sim ou não? Mesmo sendo Deus, Ele morreu. E quais as coisas que estão por vir? O que está por vir? Lê o verso 4. Lê o verso 4, igreja. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto ou manifestado, também vós com Ele, também vos manifestareis com Ele em glória. Jesus morreu, ressuscitou e foi e o Espírito Santo vai vir para te revelar algo que vai acontecer. Vai lá em Mateus 25. Mateus 25, verso 1. Tem uma parábola de Jesus. O título é a parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1. Diz assim, portanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Versículo 2. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, ou eram nécias, loucas. Versículo 3. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Verso 4. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas
candeias. 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e adormeceram às 10. E à meia-noite ouviu-se um grito, e eis que o noivo vem. Sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. Verso 8. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão apagando. Verso 9. Porém as sábias responderam: não podemos, pois faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Verso 10. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. E o Espírito Santo quando vier, o que Jesus disse? E o Espírito Santo quando vier, ele vai fazer o quê? Ele vai vos vai tornar conhecido a vós. E o que Jesus falou aqui, ó? Contudo ele lhes afirmou: com certeza vos afirmo que não vos conheço. A parábola das 10 virgens, creio que você já deve ter ouvido. 5 nessas, 5 loucas e 5 prudentes. Quer dizer, 5 que estavam preparadas, esperando o noivo, e 5 que estavam nem aí. Tá tudo certo, é mais um dia e vamos que vamos. Glória a Deus. E no fim, o que aconteceu? Ó, não quero entrar muito nessa parábola, mas vou dar só um vislumbre. Naquele tempo, né, não tinha energia elétrica, não tinha poste de luz. Então, o meio de locomoção, para eles verem a rua, eles usavam lamparina, lampião. O pessoal do interior vai saber o que é isso. Que você acendia a lamparina e alimentava com óleo. Se o óleo acabasse, acabava o fogo. E se o fogo acaba a luz. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? É o Espírito Santo. Lembra o que Jesus disse? O Espírito Santo, ele vai mostrar para vocês, ele vai trazer o conhecimento ao coração de vocês, de tudo o que é meu, e ele vai me glorificar, ele vai me revelar, ele vai revelar a minha presença, quem eu sou a vocês. Glória a Deus. E ele vos revelará o que está por... O que está por vir? Volta aí. O que está por vir? Verso 6. Vamos ler o 5, ó. O 5 diz assim, ó: e o noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e a dormir. O noivo estava demorando. E o verso 6 diz assim: e à meia-noite ouviu-se um grito, e eis que vem o noivo. Sai ao seu Quem é o noivo? Jesus. E quem é a noiva? E quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Quem é que prepara a noiva? Quem é que prepara a noiva para o casamento? Espírito Santo. Naquela época era comum, as mulheres ficavam com a noiva, preparando, passava dias com ela, porque a festa durava dias também. Preparando ela para o grande amor. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando eu e você para se encontrar com Jesus Cristo. Não, você não entendeu? O Espírito Santo está preparando eu e você para se encontrar com Jesus, para se encontrar com o noivo. O Espírito Santo é Ele quem mantém a chama acesa, é Ele quem mantém a luz do nosso entendimento, do nosso coração. Ainda que durmamos, que nem dormiu às 10, mas o nosso coração, a luz dentro de nós, o fogo permanece vivo, permanece aceso. A tristeza, a tribulação, a angústia, o dinheiro, a ofensa, a palavra maligna, os demônios, os principados, nada e nem ninguém pode separar eu e você. Nada e nem ninguém pode separar eu e você do encontro que vai acontecer. É disso que está falando.
Lembra que a palavra a gente leu que Ele vai preparar vocês, Ele vai revelar a vocês o que há de vir. E o que há de vir? Jesus disse, quando Jesus sobe, a Bíblia diz que os apóstolos começam a olhar para o alto e ver Ele subindo. De repente aparecem 2 anjos do lado dos apóstolos e falam assim: varões galileus, para onde vocês estão olhando? O mesmo Jesus que vocês viu subindo, um dia Ele vai retornar, Ele vai descer. O Espírito Santo está preparando eu e você, a noiva de Cristo, para a vinda do Messias, para a descida. Ei, não, a Bíblia fala para a gente buscar o conhecimento do alto. E hoje a gente vai dar um vislumbrezinho no que é o conhecimento do alto, do que está preparado para mim e para você. Mas por que, Igor? Para que você não deixe a sua mente, seus pensamentos nas coisas da terra, para que você não balize a sua vida assim: ah, mas eu estou indo para a igreja, eu peço algo para Deus, não aconteceu como eu queria, eu acho que eu não vou para a igreja mais não. Sabe por quê? Porque você não sabe o que está preparado para você na eternidade. É por isso que você negocia, é por isso que o diabo negocia com você que acho que Deus não te deu um carro bom, acho que Deus não te deu um marido bom. Para que servir esse Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas vocês não, eu e você não, porque a gente está aqui e o amigo do noivo está aqui também para ensinar para nós o que está preparado para mim e para você. O que eu estou dizendo? O que o Espírito está dizendo a nós? Que nós somos a noiva de Cristo. E o noivo não está demorando, não. Para mim e para você que estamos preparados, as coisas desse mundo não faz com que a gente se desanime. Muito pelo contrário. A tristeza, esse mundo indo de mal a pior, esse mundo descendo ladeira abaixo sem freio, nos faz ficar ainda mais alerta, nos faz ficar ainda mais convicto que o noivo está vindo. Glória a Deus. Amém. Amém. Fala assim: o Espírito Santo é um amigo do noivo. É Ele quem prepara a noiva. É o Espírito Santo que prepara eu e você para se encontrar com Cristo. Glória a Deus. Amém. Quero que vocês vão lá em Apocalipse. Igor, mas o que é que está preparado? Se a pessoa não sabe o que está preparado, ela vai negociar. Ela vai negociar. Apocalipse 21. Deixa abertinho aí. Amém? Vocês lembram daquela passagem de Jesus? Que Jesus, assim que ele é batizado no Rio Jordão, Apocalipse 21, o último livro da Bíblia, capítulo 21, verso 1. Quando Jesus, ele foi batizado, e ele sai do Rio Jordão, a Bíblia diz assim, e o Espírito do Senhor conduz Jesus ao deserto, e Jesus passa 40 dias jejuando, amém? Todo mundo conhece essa passagem. E daqueles 40 dias jejuando, o diabo aparece para Jesus e tenta Jesus três vezes, sim ou não? Jesus primeiro ele tenta Jesus falando assim: se você de verdade é quem você é, se você é o Filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão. Depois ele diz assim, ele pega Jesus, leva Jesus para o monte alto, fala: pula daqui. E todo mundo lá embaixo vai ver que você é o Messias, porque os anjos está escrito ao seu respeito. Aos anjos darão ordem ao seu favor. Quer dizer, o diabo fala para ele: pula daqui, que quando você pular e estiver caindo, os anjos vão aparecer no céu e as pessoas vão crer que você é o Messias. E a terceira coisa, a terceira tentação de Jesus, o que o diabo fala? A Bíblia fala que o diabo pega Jesus e mostra para ele. Como assim mostra? Sabe quando você fecha o olho e começa a ver algumas imagens? Sim ou não? Ou como quando você liga o celular? O diabo pega Jesus e mostra a Jesus. Começa a mostrar para ele assim, ó: aqui é os reinos desse mundo, aqui as mulheres. Lembrando que Jesus era um ser humano, era um homem igual eu e você, de carne e osso, embora fosse Deus. O diabo mostra para Jesus todas as coisas, mostra os reinos, as riquezas, a terra, tudo. E o diabo diz assim para ele, ó: se você prostrado me adorar, eu te dou todas essas, porque tudo isso foi-me. O diabo diz: tudo isso foi me dado. Foi dado por quem? Para o diabo. Como que o diabo era dono de todas essas coisas? Quem deu para ele? Quem deu para o diabo? Adão. Quando Adão pecou no jardim, Adão perdeu a autoridade que Deus. Adão perdeu o lugar de governo e de domínio que era. Adão perdeu o lugar que Deus deu para ele e deu ao diabo. Amém? Adão perde. Então o diabo ele passa a ser o influenciador, o dominador, o príncipe desse mundo. Por isso que a Bíblia chama ele assim. Só que quando Jesus morre na cruz, Jesus pega de volta. Vocês entendem? Amém? Mas Jesus não tinha morrido ainda. Então o diabo naquele momento ainda era o dono. Então
ele faz uma oferta para Jesus. É como você que trabalha, ó, tem um serviço ali que vai pagar 2. Chega uma pessoa e fala para você, ó, pelo mesmo serviço, um pouco menos, eu te pago 10. O que você vai fazer? Você vai pegar o que é? O que é? O que é melhor, sim ou não? Fala assim, só que Jesus Sabia o que estava preparado. Vocês entendem porque muitas pessoas se desanimam da fé? Ah, eu não vou mais na igreja. Eu não... Jesus. Por que se esfria? Porque ela não mantém a esperança viva. O que é esperança? Fala assim, esperança é esperar. Esperança é esperar, sim ou não? Eu disse que a fé é a certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não se vejo, mas então eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza dentro de mim. E por causa dessa certeza, eu estou Vou dar um exemplo simples. Você coloca o seu filho na perua e 6 horas vocês... Por que você espera? Porque você sabe que ele vai voar. Glória a Deus. Então, crê e espera. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é o amigo do noivo. É ele quem aquece o nosso coração com fé, com esperança e com amor. As 3 principais coisas. Aqui na terra, a fé e a esperança. Mas a principal dela é o amor. Que o amor vai ter aqui na terra e lá no céu. Então a Bíblia diz em Coríntios 13. No fim vai restar a fé, a esperança e o amor. E dentre elas a maior é o amor. Só que quem mantém aceso o nosso coração, quem mantém o amor por Deus vivo em nós, e o amor pelas pessoas vivo em nós, é o amigo do noivo, o Espírito. Igor, mas esperança no quê? No quê? Tá vendo porque muitos cristãos, se eles não lêem a palavra, se eles não buscam o entendimento da palavra, eles negociam. Vou pegar um exemplo simples aqui, vem o diabo e fala para ele, não vai para a igreja mais não, vamos por ali que é um caminho mais fácil. Só que ele não sabe o que o próprio Deus já preparou para ele nos céus. Ó, quero colocar um ponto aqui. Embora eu vou falar de alguns benefícios que vai ter no céu, a gente vai ler aqui em Apocalipse, nenhum benefício maior do que ter a pessoa de Jesus ali, do que ter a presença de Jesus. Vocês vão entender. Apocalipse 21. Aqui é a revelação que Deus dá a João. 21 diz assim, ó, 21:1. Então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existia mais. Ó, quando a pessoa não tem entendimento das coisas eternas, ela negocia pelas coisas terrenas. Amém? Sem o entendimento das coisas celestiais, a gente leu lá em Colossenses, buscai as coisas que são do alto, sim ou não? Busque, estava bem específico, busque o conhecimento se a pessoa não busca, ela vai negociar as coisas eternas pelas coisas terrenas. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existia mais. Versículo 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda, lembra do noivo? Uma linda noiva para o seu esposo amado. Verso 3. E uma forte voz que procedia do trono clamava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, ou porque as velhas coisas já passou. Verso 5. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança.
de fé. Eis que faço nova todas as coisas. Quando você está vivendo no mundo, a gente aceita Jesus, a gente recebe a presença do Espírito Santo, começa a caminhar com Cristo, começa a conhecer a palavra, a nossa mente, o nosso coração, a gente nasce de novo e a nossa vida começa a mudar. A gente já tem um pequenino vislumbre, um pequenino gostinho do que está por vir. Vocês entendem? Por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque ela pensa que o melhor de Deus é aqui. Igor, então você está dizendo que não tem coisas boas de Deus para mim aqui? Não, estou dizendo que o que tem aqui e o que Deus pode te dar aqui não se compara. Não se compara. Por isso que Paulo disse, filhinhos, essa leve momentânea tribulação que vocês sofrem por amor ao nome de Cristo não se compara com o peso de glória que há de se rever. O que ele está dizendo? Aqui vocês vão receber coisas boas, mas no céu vocês vão receber coisas maravilhosas. Aqui vocês vão receber coisas agradáveis, mas lá tem coisas grandiosas. Por que os cristãos desanimam? Porque eles perdem a esperança. Hebreus capítulo 12, verso 1, não precisa abrir. Olhando firmemente por autor e consumador da vossa fé. As pessoas deixam de olhar para o noivo. As pessoas deixam de olhar para Jesus e para aquilo que Jesus prometeu. O que Jesus prometeu, Igor? Fala assim, Jesus prometeu que iria voltar. Jesus, quando estava na ceia com os apóstolos, ele disse assim, a gente vai cear hoje e eu não vou beber do fruto da vide até que a gente esteja no reino do meu Pai, juntos. Jesus para os apóstolos, ele voltou sim ou não? Sim, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e os apóstolos esteve com ele. Sim ou não? Depois ele ascendeu aos céus. E depois que ele ascendeu aos céus, ele disse que ele voltar e não vos deixarei órfãos. Glória a Deus. Então o louvor que a gente louva, a palavra Maranata, ou Maranatá, na tradução, quer dizer, vem Senhor. Fala assim, essas palavras são dignas de confiança. Continua lendo aqui, versículo 6. E declarou-me ainda, tudo está realizado. Fala assim, tudo já está realizado. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a mesma coisa de falar, eu sou o A e sou o Z. Ele está dizendo assim, eu sou o A e sou o Z. Eu sou a primeira letra do alfabeto e a última. Lembra que a gente leu em Efésios? Todas as coisas no céu e na terra vão convergir em Cristo. Tudo, igreja. Tudo vai convergir em Cristo. Fala assim, o mundo tem medo. Por que o mundo tem medo da volta de Jesus? Por quê? Porque eles estão sem Jesus. Vocês entendem? Por que os cristãos não deveriam ter medo da volta de Jesus, do Apocalipse? Que Apocalipse não é fim do mundo, Apocalipse é revelação, é Jesus se revelando. Para nós, o Apocalipse é a esperança, não o fim, é o começo de verdade. Glória a Deus, mude a sua mente. Pode ver, você assiste filme de Apocalipse, o que tem no filme de Apocalipse aí? Você põe no Netflix ou qualquer stream pra você assistir, o que tem no Apocalipse, o que aparece? É Apocalipse zumbi, é o fim do mundo, é a terra que acabou, sim ou não? Não é os filmes que tem lá? Mas os filmes que tem lá, é o que está escrito? E o que você vê lá? É o que você vê lá que você tem que confiar? Ou essas palavras são dignas de confiança? Vocês estão entendendo? Por que o mundo cada vez tem mais medo disso? E eu e você, quando a gente olha para isso, a gente tem que ter esperança. Vocês estão entendendo, igreja? A igreja foi ensinada, a noiva de Cristo foi ensinada a ter medo do Apocalipse, a ter medo da volta de Jesus, quando deveria ansiar, porque é quando pensa assim, quando de verdade todos os problemas vão ser resolvidos de uma vez por todas. A Bíblia fala que Jesus vai extinguir todo o mal, absolutamente todo o mal, por completo, de todo o universo. Vocês estão entendendo? Você não vai ver mais o pai matando o filho, ou um estrupando o outro, um roubando o outro, um matando o outro. Vai ser extirpado o mal.
vai ter paz e abundância eternamente. Vocês entendem? Se uma pessoa não tem consciência, não tem o conhecimento do alto, não pensa nas coisas do alto. Por que os apóstolos resistiram o que resistiram, sofreram por amor a Cristo? Não só por causa do amor que era derramado no coração deles pelo Espírito Santo, mas pela certeza que eles tinham do que havia de vir. Naquela era, naquele tempo presente, eles podiam estar passando uma tribulação, mas eles tinham certeza que se Jesus não viesse na era deles, eles iam ter com Jesus. Então tudo terminava em Cristo. Seja no céu, seja na terra, todas as coisas vão convergir em Cristo. Se Jesus não vem, eu e você vamos. Mas a preparação, lembra do amigo do noivo? O amigo do noivo nos prepara o nosso coração para a viva esperança. Igreja, pensa assim: se você tem essa esperança de que Cristo vai voltar um dia, e que você tem a certeza que você vai para o céu, se você passar perto de qualquer pessoa aí na rua, perturbada, que quer se matar, que quer, minha vida não vale mais nada, e você tem consciência do que está escrito aí, você tem o conhecimento das coisas concernentes do alto, ei, você quer tirar a sua vida? Não, você não sabe quem morreu por você. Não, você não sabe o quanto você é amado, quanto você é precioso, quanto você é especial para Cristo. Não, você não sabe que aquele que te criou, ele se transformou em um ser humano, ele desceu na terra, ele abandonou a glória por amor à sua vida. Aí, mas então você está me chamando para ser crente? Não, você não entendeu. Ele ama você e preparou para você um lugar eterno. O que ele pede é que você creia e receba o Espírito dele, e o Espírito dele em você vai te dar vitória em toda e qualquer tribulação, nesse presente momento. Mas ele quer que você tenha algo em mente, que tem uma coisa eterna preparada para você. Vocês estão entendendo porque os cristãos troca pelo prato de lentilha? Porque eles não têm o conhecimento da pá? Mas vocês vão ter o espírito de sabedoria e de revelação. Vocês não vão ser enganados, vocês não vão ser seduzidos, porque vocês vão ter comunhão com o amigo do noivo. E essa é a diferença. É isso. Vocês entendem? É isso. Quando você sabe que algo de bom está te esperando, e que aquilo é infinitamente maior do que o presente que você está vivendo, o que você sofre aqui no presente, você tira de... Sabe quando você parcela um carro em 5 anos? Quando você parcela uma casa em 10 anos? Você faz, qual que é a sua mente? Tá vendo a pessoa que não transforma em entendimento? Eu tô aqui, eu tô suando, eu vou pagar, mas é? A casa é? Eu parcelei em 300 vezes, mas eu vou pagar com gosto, porque eu estou morando dentro da minha. Não, esse carro que eu parcelei em 5 anos, eu vou pagar parcelado, mas eu vou dirigir porque o carro é. Quer dizer, a alegria que te é proposta é muito superior ao sofrimento que você sabe que você vai ter que passar para pagar. É a mesma coisa a vida com Cristo. Só que a diferença é que no carro ou no algo material desse mundo você tem que se virar para pagar só. E se você não pagar, o banco toma. A diferença é que você tem um amigo do noivo. A diferença é que você, ele disse assim: ei, eu sei que vai ser difícil, por isso eu vou enviar o Consolador para estar com vocês. Por isso eu vou enviar o Espírito da verdade, ao qual o mundo não conhece, não pode receber, mas vós o conhecereis, porque ele habita em vós e estará com vocês. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Se você não tem a consciência do que espera no fim, você vai negociar a caminhada. Você vai trocar pelo dinheiro, você vai trocar pelo sexo, você vai trocar pelo que te oferecer, que é um pouquinho mais gostoso do que a leve e momentânea tribulação que você está passando. Você vai trocar. Vocês estão entendendo? Agora, quando você tem quando você tem um conhecimento do alto, em todas essas coisas, eu já sei que eu sou mais do que vencedor. E tem algo lá, mais ainda, que eu não vi ainda, que não subiu ao meu coração, que meus olhos não viu, que meu ouvido não ouviu, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a sua mente, esse é o seu coração. É assim que você suporta. Igor, mas ir lá em casa só me bate, no serviço só me xinga, só fala mal de mim. E Jesus fala para eu amar. Jesus fala: ama, porque o lugar para onde você vai, o que tem lá, o que governa lá é amor. Você não vai conseguir ir para lá sendo uma pessoa diferente de lá. Por isso que a Bíblia diz que eu e você somos aqui no presente como Cristo lá.
Se você tem consciência da esperança eterna, a morte, você tira de letra. As coisas desse mundo você tira de letra, porque você tem consciência da eternidade. Você vai criar os seus filhos não só para ser alguém aqui na terra, mas para morar no... Você vai criar os seus filhos para ir morar no céu. Filho, filha, sabia que um dia eu vou morrer? Mãe, você vai morrer? Uma vez minha mãe disse isso para mim. Falei, mãe, como assim? Foi quando caiu a consciência que um dia também eu ia morrer. Você vai morrer? Ela, esse mundo não é para sempre. Eu falei, é? Ela falou, é. Aí eu falei, e agora? Ela falou, mas a gente vai morar com Cristo. Ela falou com as linguagens dela, ela falou assim, mas Papai do céu preparou um lugar para nós. E quando a gente morrer vai ser uma vez só. E nunca mais. Vai ter tristeza, vai ter choro, vai ter dor. Vocês estão entendendo? Quando você tem essa consciência, você não se desanima em testemunhar Jesus Cristo. E quando eu falo de Jesus, a pessoa não quer ouvir. Não tem problema. Você fala e você vive. Sabe, não é só a mensagem falada, mas é a vida vivida. Você é na sua vida. A sua vida é o maior testemunho do que as suas palavras. Porque você entende. Lhe chegou-lhe o conhecimento, foi-lhe revelado o entendimento que existe uma esperança vindoura. Vocês entendem? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse assim, e o semeador saiu a semear, e ele tendo jogado a semente, e a semente não tendo caído no bom solo, não lembro direito da passagem. Eu sei que Jesus diz assim, que fala que as aves vêm e roubam ali a semente do coração. O que é a semente do coração? É a pá? Como assim? A palavra de... porque a palavra de Deus testifica que para mim e para você existe uma eternidade. Glória a Deus. Amém? Fala assim, essa palavra é digna de confiança. Continua o versículo 6, ó. E declarou-me ainda, tudo está realizado, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente, da água, da fonte da vida. Vou dar um exemplo para você, Igor. Mas o que Jesus está falando? Que eu vou ter sede? A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus colocou um anseio pela eternidade dentro do coração do homem. Sabe quando o homem compra o carro, compra o sapato, tem a mulher, tem 5 mulheres, 6 mulheres, tem dinheiro, tem 1 milhão, tem a casa, tem o helicóptero, tem o carro, tem tudo que esse mundo pode dar e ofertar. Mas dentro do coração dele ele tem sede, que é o famoso vazio na alma. Ele tem tudo, mas ainda tem sede. Sede do quê? Sede de vida. Nossa, eu pensei que se eu tivesse esse copo, eu ia ter alegria, felicidade. Hoje eu tenho um copo, tenho para dar e vender, e mesmo assim estou triste. Porque ele tem sede. Sede do quê? De vida. Ó, e quando tiverem sede, e quantos tiverem sede, lhes darei de beber da água. Lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. 7. E o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. No versículo 8 diz, porquanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que praticam a imoralidade sexual, aos bruxos, aos ocultistas, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe por que o mundo tem medo? Porque o mundo só conhece esse versículo 8. No diabo tem vai para o inferno o pecador, o imoral, o ocultista, o bruxo. O mundo só conhece o versículo 8. Por isso que ele tem medo, não o inferno. Mas a Bíblia diz que Cristo nos dá a salvar gratuitamente. Tá vendo? O mundo só tem a perspectiva e a visão do que é ruim. Porque quem governa a mente das pessoas que estão no mundo? O príncipe dessa era. Você acha que ele quer que as pessoas saibam? Tem o inferno. Mas se você crê em Jesus, tem o céu também. Vocês entendem? Ele faz questão de enfatizar na mente das pessoas. Você é cristão. Não, você diz que quem faz isso, faz aquilo, vai para o inferno. Sim ou não? Você é crente?
Mas aquele que crê em Jesus também vai para o céu. Vocês entendem? Então a gente não vai para o céu. Ó, as pessoas não vão nem para o céu e nem pelo inferno pelas obras. Como assim? Está escrito aqui. Porque se você pode praticar tudo isso aqui, mas se você crê em Jesus, Jesus te liberta de tudo isso aqui, e você não vai para lá. Se você crê em Jesus, Ele te salva disso aqui. Vocês entendem? O que vai levar as pessoas para o inferno é não crer em Jesus. É não crer em Jesus. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo, não vou nem entrar nisso, mas é resistir ao Espírito. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, amém? Não precisa ter medo que você não pecou esse pecado, porque senão você não estaria aqui, amém? Mas é uma pessoa que deliberadamente rejeita a salvação. Quer dizer, igreja, só não entra no céu quem não? Quem não quer. Pela palavra é assim. Eu não quero Jesus. Tá bom. Jesus falou assim, eu vim para salvar. Salvar quem? Aquele que já estão condenados. Condenado do quê? O salário do pecado é o que Deus disse para Adão? O dia que você comer, certamente morrer. Desse pecado que vem lá de Adão. Lê aí o último trecho do versículo 8 diz o quê? E esta é a segunda morte. Não é a morte de morrer aqui. É depois que você estiver do outro lado. Vocês estão entendendo? Só que eu e você que somos cristãos, quando eu falo cristãos quer dizer pequenos cristos. Eu e você que temos a mente do Espírito, temos o amigo do noivo habitando em nós, a presença do Espírito, a gente tem consciência do que está preparado. Glória a Deus. Amém? Vai no versículo capítulo 22. Capítulo 22, verso 1 diz assim, ó. No capítulo, não vou alongar muito nesse 21, por causa que ele descreve toda a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Vamos ler o 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. No capítulo anterior ele descreveu a cidade e a Nova Jerusalém, e agora João tem uma visão do trono de Deus, o lugar onde Deus estava. Ele fala que ali tinha um trono e fluía um rio, um rio translúcido como cristal, fluía do trono do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal da cidade. De uma outra margem do rio estava a árvore da vida, que se você ler Gênesis, fala que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida, a mesma árvore. E à margem do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos de 12 meses, e as folhas da árvore serviam para a cura das nações. Quer dizer, aquele fruto servia para a cura de todos os povos. Versículo 3: e nunca mais haverá maldição. Nela, na Nova Jerusalém, está o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. 4: e eles contemplarão a sua... Será que nós vamos ver Deus no céu? Sim ou não? O que está escrito aí? E eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as fronteiras dos seus servos. Versículo 5: assim já não haverá noite, nem necessitarão de luzes dos candelabros, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então lá no céu não vai ter noite, e não vai ter dia, porque tudo vai brilhar. Tanto eu, como o próprio Deus vai estar iluminando a cidade. A gente vai receber, lembra que a gente leu lá em Colossenses 1:3? E quando Cristo se manifestar, nós também se manifestaremos com Ele em glória. O que ele está dizendo? Quando Cristo vir, os que estiver mortos vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiver vivos vão ser transformados num piscar de olho. Vocês estão entendendo? A gente vai ser transformado, o nosso corpo mortal que sente dor, hoje estava carregando os negócios aí, sentindo dor, vai ser transformado, é um corpo incorruptível. O que é isso, Igor? É um corpo que não depende mais de comer para estar vivo, de beber, porque a própria vida, a própria a água da vida, da fonte, a própria água do Cordeiro, a própria vida de Deus, faz com que ele permaneça existindo para todo sempre. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá vendo? Se a pessoa não tem o conhecimento do alto, ela vai negociar. O diabo vai oferecer para ela o quê? Não,
Você está devendo 10 mil reais? Não, vem aqui pro meu lado, eu vou te dar 1 milhão. Você vai pagar isso aí, ainda vai viver bem aqui na terra. Não, vem aqui que aqui é a bonança. Por quê? Porque Ele não quer que você conheça o que está preparado. Não vou me alongar muito, mas se você ver o livro de Hebreus, fala que Deus fez promessas para eles, e a promessa que eles fez, eles esperavam de longe, porque Deus era um construtor da cidade, a qual não era feito por alicerces humanos, mas Deus era o próprio arquiteto da cidade. Que cidade era essa que eles estavam esperando? Abraão. Especificamente está falando de Abraão. E eles esperaram uma promessa como quem aguarda, mas não receberam. Como assim? Porque a promessa falava da eternidade. Vocês estão entendendo? A minha, a sua diferença não é porque a gente é crente, porque a gente vem para a igreja. É porque eu e você temos Cristo, a presença do Espírito, e temos um destino, um lugar certo. A eternidade, o céu. Glória a Deus. Amém? Eu vou encerrar. Assim como Jesus, antes de subir, Ele dispôs apóstolos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus fez uma promessa, disse para eles aguardar. Da mesma forma, eu e você, nos dias de hoje, olha o que está escrito. Vai lá no último capítulo, né, no versículo 12. Versículo 12. No último capítulo da Bíblia, 22. A última folha da Bíblia. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Versículo 14. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito da árvore da vida, e pode adentrar nas cidades através de suas portas. Então quem se lava no sangue de Cristo pode entrar pela porta da frente. E ele diz que está vindo. Eis que venho, no início do versículo 12, eis que venho sem demora. E aí no capítulo 15 ele continua falando, e não, no entanto, fora estarão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. 16. Eu, Jesus, está vendo que está falando isso? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Então essa promessa aqui é as pessoas que estão na igreja, quer dizer, quem já creu em Jesus. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Verso 17. Esse é o último capítulo da Bíblia e os últimos versículos. O Espírito e a noiva proclamam: vem. Quem sentir sede, e todos quanto desejarem, venham e recebam de graça da árvore da vida. Versículo 18. Portanto declara a todos os que ouvem as palavras dessa profecia, desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Versículo 20. E aquele que dá testemunho dessas palavras, com toda a certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata, está escrito na minha Bíblia. Vem, Senhor. Versículo 21. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Com certeza, venho rapidamente. Então Jesus subiu, mas Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Amém. Igor, então Jesus vai voltar, é para nós ter medo de Jesus voltar? Não. Jesus voltando é a nossa esperança. Glória a Deus. Fala assim: Jesus vindo é a nossa esperança. Hoje eu e você vamos ceiar, vamos participar do corpo e do sangue de... Lembra o que ele falou ali? E aquele que não lavar a sua vida, as suas vestes no sangue do corpo. As vestes significa a sua vida. Vocês estão entendendo? Então o ato que a gente está fazendo aqui hoje não fala só do passado e do presente, mas ele fala do futuro. Glória a Deus. Amém.
Vocês compreenderam a palavra? Embora a gente tenha situações e aflições aqui na terra, que Deus não quer nos abençoar, Ele já nos abençoou. É necessário que você tenha consciência das coisas eternas, para que o nosso coração, para que a nossa fé fique firmada naquilo que não vemos. Como a Bíblia diz em Hebreus, a gente fique firmado naquilo que é invisível. Fala que Moisés, porque olhava o invisível, conseguiu tirar as pessoas do Egito. Glória a Deus, amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo, o amigo do noivo, derrame óleo sobre o seu coração. A gente leu aqui em Mateus 25, sobre aquelas noivas que não tinham azeite na lamparina. Tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. E a gente leu sobre aquelas que estavam preparadas. O que me prepara, Igor? O que faz com que eu esteja preparado para qualquer coisa? Não só para a vinda de Jesus, mas para qualquer coisa que eu venha passar nesse mundo. É a presença do amigo do noivo. É a comunhão com o amigo do noivo. É a comunhão com o Espírito Santo. É a comunhão com o Senhor. É a comunhão com o Espírito Santo. E hoje você veio aqui. Hoje nós nos reunimos aqui com esse intuito, em termos comunhão com a presença do Espírito, em termos comunhão com a presença de Jesus. O Espírito Santo é quem traz a presença de Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Hoje você vai ceiar e é isso que vai acontecer. Sua comunhão com Cristo, sua aliança com Ele vai ser estabelecida.